Muito boa noite para os seguidores das redes sociais do blog Rafael Nemitz. Mais uma vez, um feliz 2026, que esse ano traga muitas boas notícias, muitas conquistas, muitas prosperidades para todos os setores do município de Santiago e da nossa região, mas principalmente para a educação. É a educação que move o nosso país, é por isso que nós estreamos esta série de entrevistas. É a primeira entrevista deste ano que nós realizamos com a educação. Está conosco a secretária municipal de educação, professora Maria Jocely dos Santos Figueiredo, que vai nos falar sobre o que vem pela frente na educação e nos trazer também um pouquinho de como foi o ano passado aqui no município de Santiago. Secretária, muito boa noite. Seja bem-vinda nas redes sociais do blog Rafael Nemitz. A educação aqui em Santiago está sempre bombando, né? Está sempre recebendo premiações, está sempre realizando grandes eventos. Então, é um prazer começar essa série de entrevistas em 2026 com a senhora. Boa noite, Rafael. Agradeço a acolhida. Para mim também é um prazer poder estar neste espaço, conversando então um pouquinho sobre a educação municipal. Cumprimento também toda a nossa comunidade, os seguidores das redes Rafael Nemitz, para podermos então estar nesse espaço conversando um pouquinho, né, sobre a educação municipal, que conforme tu já disseste, né, é uma área bastante desafiadora. É uma área de muito investimento da administração municipal. E já falando um pouquinho, né, sobre esse resgate do ano de 2025, que foi um ano, então, aonde a Secretaria de Educação teve uma entrega de resultados de aprendizagem com muita excelência, onde Importante, né, ressaltar, a senhora me corrija se eu estiver errado, a senhora está à frente da pasta há mais ou menos 1 ano e meio. A senhora saiu, a professora Mara Rebelo saiu da pasta para concorrer à vice-prefeita e a senhora recebeu essa missão, esse presente, então, mais ou menos meados de meio de 2024 e 2025 integralmente, e agora começando 2026. Então, 1 ano e meio? Isso, Rafael. Então, né, quando da saída da, né, atual vice-prefeita e secretária de Educação, Mara Rebelo, que fez, né, um excelente trabalho na educação municipal, uma educação, né, um trabalho de muitas entregas, né, a qual eu tive o privilégio, então, em meados de julho de 2024, né, ficar, então, à frente da secretaria, concluindo, então, um planejamento, né, idealizado e, né, e gestado por ela, ao qual eu também fazia parte, né, na equipe dela, a partir então do departamento pedagógico. E aí então tive essa primeira experiência, né, de 6 meses ali frente à secretaria, e após esse período então, né, recebi então o convite, né, do prefeito Marcelo, junto com a vice-prefeita Mara, né, de poder então continuar esse trabalho, então agora dentro dessa proposta, desse plano de trabalho, desse plano de gestão, então, Marcelo e Mara, frente à Secretaria de Educação, que é um trabalho, então, que ele valoriza e respalda toda essa trajetória, né, Rafael, das administrações municipais e com todo esse fomento e essas novidades, então, que vem a partir, então, do plano de trabalho, do plano de governo, então, do prefeito Marcelo Gorski. Como a senhora falava, então, qual é a palavra que define a educação, a SMED, no ano de 2025? A palavra que resume, então, né, a SMED no ano de 2025 é qualidade. E essa qualidade, Rafael, foi uma qualidade pedagógica. Foi uma qualidade, então, aonde as equipes escolares, as equipes gestoras, junto com os professores, apoiados pelas famílias, porque hoje a gente sabe que educação de qualidade tem que ter essa parceria firme com a família, porque a escola sozinha ela não faz e cada segmento tem o seu lugar e o seu papel. Então, essa parceria família e escola, junto com as equipes escolares qualificadas, nós chegamos então a um salto de qualidade nos nossos índices educacionais. A exemplo do SAERS, que é uma avaliação regional, né? Nós então
evoluímos para 137 posições, né? Então, isso é um resultado de uma caminhada pedagógica, né? Não é o resultado, esse resultado chegou em 2025, chegou, mas ele é uma trajetória daquilo que a gente veio construindo. Então, o município hoje ocupa nessa posição 114 dentro né, de todos os 490 e poucos municípios que compõem, né, o estado do Rio Grande do Sul. E nós temos ali rankings interessantes, né, Rafael, como ocuparmos a 4ª posição dentro dos municípios de 40 a 60 mil habitantes, como ocuparmos o 1º lugar no Vale do Jaguari, na fronteira oeste. Mas esses rankings, eles são resultados, então, dessa qualidade, né, dessa educação que foi ofertada, dessa aprendizagem, né, que é como a gente sempre conversa com a equipe. Nós temos que nos comparar a nós mesmos, aos nossos próprios resultados, para que a gente olhe então e defina novas metas, novos patamares para continuarmos crescendo. E para continuar crescendo, daqui a alguns dias inicia o ano letivo 2026, mais especialmente no dia 23 de fevereiro. Claro que para os professores já inicia antes, né? Porque já estão se organizando, a SMED já está montando toda essa estrutura para receber os pequenos, os maiorzinhos, enfim. Como está a preparação para a abertura das aulas agora em 2026? Bem, então a nossa rotina hoje, né, Rafael, falando um pouquinho sobre a questão das matrículas e rematrículas, que é um processo então que a secretaria já vem realizando desde a finalização de 2025. Em seguida, nós já entramos então num processo de matrículas e rematrículas e que nunca parou, que ele é contínuo. Então, hoje nós estamos realizando matrículas e rematrículas na educação infantil e no ensino fundamental, né, 1 e 2, anos iniciais e anos finais. A grande maioria, né, da nossa rede municipal, que é uma rede, então, que a gente, né, performa, assim, em torno de 4.200 estudantes, foi o que a gente concluiu ano passado, né, em Aluno, número, hein? isso, em número de matrículas, nós já estamos, assim, com a grande maioria já rematriculada, já organizada, então, e temos ainda, né, vagas, temos com as inscrições abertas para educação infantil, para a etapa creche, os pais, as famílias que assim desejarem, né, nos procurem, então, na sede da secretaria, que fica, então, ali na Neri Gomes Peixoto, ao lado, né, dos bombeiros. A Que ali central de matrículas ela tem um diferencial, né? Ela não trabalha até as 14 horas, né? Ela fica aberta por um horário prolongado para atender. mas aí são nos períodos onde a gente tem o calendário, Quando tem né? aquele calendário, Isso, por exemplo, ano passado, que tinha o calendário de rematrículas, era até um pouco mais tarde. Agora segue, então, até foi bom isso. Então, nós questionar, das 8 às 14. Isso, das 8 às 14, fora esse horário, nós temos ali um WhatsApp de referência, né, que a comunidade pode então estar acessando a partir dali. Mas temos ainda algumas vagas, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, temos também vagas, algumas ainda nos anos finais, de sexto ao nono, e, né, quem desejar, então, né, estar na rede municipal de ensino será bem-vindo e nós estamos à disposição ali na secretaria. Eu vou aproveitar, já que a secretária Maria Jocely deu a deixa, quem tiver alguma dúvida, ela nos deixa claro que praticamente quase todas as vagas, em torno de 4.000 vagas da rede municipal já estão preenchidas, mas ainda restam vagas em todos os setores. O WhatsApp da Central de Matrículas é o 55 3251 4620. 55 3251 4620. Você adiciona, chama lá, eu já fiz esse uso do serviço, é muito rápido a resposta e até que dia essas matrículas precisam ser concluídas, sejam as novas ou as rematrículas, secretária? Bem, Rafael, como nós estamos então com essa previsão do início das atividades letivas para as crianças no dia 23 de fevereiro, né? Então, os pais podem a qualquer tempo estar indo buscar essa vaga, né? Nós tendo a vaga, então a matrícula é imediata, né? E aí, após o início do ano letivo,
né, a gente vai estar então disponível para, né, às vezes tem famílias que vêm de outros municípios também, né, para buscar uma transferência, né, enfim. Lembrando, né, Rafael, um detalhe importante que nós realizamos as férias coletivas nas escolas. Então, as nossas escolas municipais, né, as 22 unidades, 23, porque temos agora o nosso, né, Centro Recreativo Municipal, né, Elaine Terezinha Bolzan, que já é uma estratégia, então, do governo Marcelo e Mara Rebelo, que é, então, esse, né, turno integral, então, para a etapa creche, né, visando atender a toda a comunidade, para que hoje nós podemos dizer que não temos mais fila de espera, né, para etapa creche, porque estamos organizando tanto nos territórios onde as escolas estão inseridas, quanto no Centro Recreativo Municipal, né, que está em pleno Que funcionamento. fica onde? Que fica aqui na Getúlio Vargas. Vou falhar com o número agora, mas Sim. fica aqui na Getúlio Vargas, depois eu vou pedir para o pessoal Só mandar como ponto para de ti. referência Isso. para a gente saber, um ponto de referência para quem ainda não conhece, quiser visitar, quiser conhecer, fica pertinho da onde? Isso, fica perto da antiga Capela Andres, ali na Ah, próxima ok. quadra. Em seguidinha já vamos dar o endereço certinho para quem quiser visitar, né, e ver, Perfeito. enfim. Tá, Rafael? E eu deixo nos comentários depois o endereço aqui, até porque é mais uma unidade escolar para as nossas crianças, né? Exato, lembrando que para frequentar o centro recreativo, né, Infância Ativa, tem que estar matriculado em uma EMEI, assim como o nosso Criança Feliz. Para frequentar o Criança Feliz, tem que estar matriculado em uma das nossas escolas municipais e que também estamos recebendo inscrições e fazendo matrículas conforme a disposição de vagas na central de matrículas também para o Criança Feliz. Isso é importante a senhora tocar nesse assunto. O aluno que estuda de manhã, ele pode fazer parte do Criança Feliz à tarde, o aluno que estuda à tarde pode fazer parte do Criança Feliz pela manhã. Escolher as oficinas, né? Tem música, tem teatro, tem capoeira, tem, enfim, Isso, tem uma várias. gama de oficinas, né, Rafael, tanto no campo esportivo quanto no campo Tem bola para o cultural, futuro também que se isso, e integra, também né? aquelas oficinas que são, né, contínuas, que são de recomposição de aprendizagens, que são de reforço escolar, né, nas habilidades, seja português, seja matemática, que são essenciais também para garantir, então, esse sucesso e essa qualidade da aprendizagem. Então, retomando, Rafael, só para complementar, né, de que as escolas, então, elas estão nesse período de férias coletivas, né, as equipes gestoras, e que a reabertura das escolas, então, ela acontece agora no dia 4 de fevereiro. Então, as equipes gestoras, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos retornam. Nós já começaremos, então, no dia 4 e no dia 5 com um processo, então, chamado detetização, né, que junto com isso é a desinsetização, desratização, que é pensando, então, esse cuidado e a manutenção Perfeito. das unidades escolares. Então, vai estar acontecendo esse processo no dia 4 e no dia 5. As gestoras, então, já voltam com todo esse cuidado de higienização, de preparação dos ambientes, de limpeza de pátio, de todo esse cuidado e também com essa mobilização da organização pedagógica, porque os professores, então, eles retornam no dia 19 de fevereiro, então se encerra as férias regulamentares dos professores, vai haver então todo um planejamento interno no dia 19 e no dia 20, então, estamos planejando, né, a pleno vapor, planejando então essa abertura oficial do ano letivo, que vai estar acontecendo então nas dependências do CTG Coxilha de Que já Ronda. é a casa da ISMED, Isso, né? Todo ano, a abertura do ano letivo, sempre com algum nome de peso, algum mestre em educação que traz lições que nos emocionam, né? Porque a gente sempre acaba chorando, né? Eu que isso. tenho o prazer de apresentar todo ano a abertura do ano letivo, sempre vem um palestrante que arranca lágrimas da gente, né? Então, dia 23, no Coxilha de Dia Ronda, 20. dia 20, Isso, dia porque dia 20. 23 Ah, já é a perfeito. recepção e a chegada dos nossos. Já começa as aulas Isso, efetivamente, então. isso aí. Mochila nas costas
e as Isso escolas dia aí. 23. E dia 20, a A cerimônia de Isso, abertura. de abertura, né, que nós estamos então tramitando, organizando, planejando, né, para estarmos então recebendo e acolhendo, né, todos os nossos professores, né, para esse novo ano letivo então de 2026. Gostaria também de destacar, né, Rafael, que nós estamos com um processo seletivo, né, também simplificado, né, aberto para alguns postos de trabalho, lembrando que esses postos são temporários, né, então essas vagas elas correspondem então à educação infantil e a algumas áreas do conhecimento, né, para Importante, oportunidades de emprego, isso, para os anos, aquele contrato emergencial, aquele contrato temporário que tem data, isso. geralmente por 6 meses, né? Isso, alguns até 6 meses, outros talvez se estendam até, né, todo o ano, né, mas são postos temporários, mas é uma oportunidade, então, o edital, então, ele está, né, publicizado no site da prefeitura, então, né, os interessados, né, formados na área da pedagogia, né, e de outras áreas afins, que estão todas descritas, então, lá no edital, podem acessar, então, o site oficial da Prefeitura Municipal de Santiago, estar acessando então e ver se, né, há algo de seu interesse, lembrando que esse edital então ele está aberto, né? Ele abriu o dia 21, ele permanece aberto até o dia 27, então, para as inscrições, né, lá na Secretaria de Educação. Então, procurarem o Importante. local de inscrições lá na Secretaria de Educação. Final de semana, eu e a secretária estivemos presentes na formatura de Pedagogia e Agronomia da Uniaselv, a primeira formatura da Uniaselv, e várias pedagogas, novas professoras, novas colegas, né, se formaram. Então, ó, já tem edital aberto aí esperando para contratar. A dica é ir para o site da Prefeitura de Santiago, lá verificar o regramento e se inscrever para esse processo seletivo. Com certeza, né, Rafael? Para a rede municipal é uma alegria, né, poder estar sempre recebendo novos profissionais. A rede municipal, então, como a gente já vem falando, né, é uma rede que investe pesado na qualidade. A gente vem intensificando muito essa questão de uma oferta pedagógica qualificada a partir da formação continuada, da formação permanente, né? Das áreas, nas áreas afins, né? Seja ela na educação infantil, seja na alfabetização, que hoje nós temos um foco nacional muito grande, né? Dentro da área da alfabetização, para que as nossas crianças realmente, ao final do segundo ano, elas estejam alfabetizadas com qualidade. Então, para isso, é um trabalho que ele não começa lá no primeiro ano, quando a criança acessa, então, o primeiro ano do ensino fundamental. Ela é um trabalho que ela começa lá na estimulação, lá na educação infantil. Então, hoje a gente já trata da alfabetização com a educação infantil, desde os movimentos, então, estimuladores que as professoras da educação infantil ofertam para as crianças lá aos 4 meses de idade, quando eles chegam conosco. Né, na construção de rotinas, de hábitos, né, de socialização, de estímulo, né, ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento psicossocial. Então, tudo isso vai contribuir, então, para que o professor, então, quando essa criança chega na etapa obrigatória, que é o jardim e o pré, já chega ali, né, com todas as habilidades, né, de prontidão para alfabetização já bem aguçadas, e quando chega no primeiro ano, então, em seguidinha estar, né, pronto, então, para essa alfabetização de qualidade. Secretária, já que nós estamos falando num período de reorganização, alguma EMEI, alguma EMF passando por reformas, alguma este ano vai receber melhorias, alguma recebeu melhorias ano passado, porque são perguntas que sempre os pais nos fazem, né? Importante a gente trazer esse conhecimento, se há algo previsto, se algo foi realizado, enfim. Sim, nós fizemos, né, Rafael, assim, porque essa questão das estruturas das escolas, ela é um diagnóstico que ela é permanente, né? A estrutura, ela precisa permanentemente desse cuidado, né, desse olhar estrutural. Então, nós temos hoje acontecendo, então, obras de PPCI,
né, que também garante a segurança dos estudantes nas unidades escolares. Então, temos obra de PPCI acontecendo na Neuza Manzoni, temos também uma obra estrutural, né, da rede de esgoto e uma organização acontecendo na EMEI Sol Criança. E também no 2025 nós trabalhamos bastante com a questão da reestruturação das redes elétricas, né, Rafael, dessa revitalização da rede elétrica, para que a gente consiga garantir, então, a segurança da climatização, né, nas salas de aula. Perfeito. Então, várias escolas, tanto de ensino fundamental quanto EMEIs, precisaram, né, passar por essa reestruturação, né, da rede elétrica. Estamos, inclusive, neste momento, com uma reestruturação também no prédio da Secretaria Municipal, né, de Educação, no prédio administrativo, né, uma reestruturação na rede elétrica e também na rede lógica, porque como foram surgindo as situações nas escolas, nós priorizamos as escolas, que é onde o espaço tem que estar, né, seguro, organizado para manutenção, então, da essencialidade do atendimento das crianças, e agora estamos, então, também numa fase bem adiantada dessa organização no prédio da Secretaria Municipal de Educação. A SMED vai continuar ali? Vai continuar ali, estamos fazendo essa reestruturação, vai continuar ali. E respondendo a tua pergunta, né, Rafael, assim, para 2026 nós temos sim algumas EMEIs ali prioritárias, né, que a gente temos a EMEI Recanto da Alegria, né, que o projeto está em andamento, né, porque precisa também, né, dessa organização estrutural ali. Então a gente vem organizando, né, junto com o prefeito Marcelo e a vice-Mara, né, todo esse planejamento, então, para esse cuidado efetivo dessas estruturas. Muitas boas notícias para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. Professora, a Secretaria de Educação tem trabalhado com uma possibilidade de oferta de turno integral para os nossos estudantes? Sim, o município de Santiago, né, Rafael, assim, está bem avançado com a questão, né, da política da educação integral em tempo integral, e isso já é, podemos dizer que Santiago é um município pioneiro, porque quando a nível nacional, né, as discussões começaram, Santiago há mais de 25 anos tem, então, o nosso Criança Feliz, né, que é esse sucesso, né, de educação em tempo integral e já com esse pertencimento e essa trajetória na comunidade de Santiago. O que a gente trabalha hoje, né, Rafael? Então, com essa ampliação para que essa oferta de tempo integral ela comece a acontecer, então, lá no território, né? Que ela aconteça na própria escola. Então, a gente vem ampliando essa oferta, além, então, de toda essa oferta da educação infantil, que já é de praxe, né, Rafael? Sim. Que a educação infantil, ela tem esse patamar, então, né, hoje de escola, né, organizada, de desenvolvimento, nós evoluímos daquele patamar, né, da educação infantil, de um lugar, então, assistencial, que olhava, então, só para o lado social, para esse lugar, então, promotor de desenvolvimento infantil, né? Então, são espaços organizados, lúdico-pedagógicos, para que as crianças, então, tenham na educação infantil essa primeira infância, essa primeira etapa, então, de desenvolvimento lá na educação infantil. Daqui a pouco, para não ter que haver aquele deslocamento da sua EMEI para o Criança Feliz, enfim, a ideia é que daqui para frente o turno integral seja ofertado onde a criança está estudando. Isso é um processo que a gente vem desenvolvendo gradativamente. Então, nós já tínhamos um princípio, né, dessa integralidade na Escola Heron Ribeiro, Sim. que em 2025 trabalhou, então, da pré-escola até o 3º ano. Esse ano nós vamos evoluir, então, da pré-escola até o 5º ano. Na Escola Manuel Abreu, nós já tínhamos, então, né, esse funcionamento da pré-escola até o 9º ano. O que mudou nessas duas escolas, né, Rafael? Que a política hoje, ela vem se reestruturando. Sim. E aí esse currículo, então, ele tem que ser integrado. Então, na Escola Heron, do pré
até o segundo ano e na Escola Manuel Abreu do pré até o segundo ano, essa matrícula ela vai ser obrigatória. Por que obrigatória? Porque nós nessas turmas, então, né, diagnosticadas como prioritárias, o currículo vai ser integrado. Então, a matrícula ela não é mais opcional. O Ela que é é uma matrícula obrigatória. optativa? O pai opta, né? A criança frequenta, se o pai, né, às vezes tem aquela jornada de trabalho, né, enfim, fica então mais a critério do pai, né, e às vezes até da própria criança, né, uma matrícula optativa se vai frequentar ou não. Já o currículo integrado, ele vai fazer parte da trajetória escolar desta criança. Então, esse estudante que frequentar do pré até o terceiro ano, né, em 2026, no Heron Ribeiro, do pré até o terceiro ano, no Manuel Abreu, o histórico escolar dessa criança, ele já vai ter que estar contido todas essas horas, né, de currículo integrado e de educação integral que ele recebeu. Além, então, do Manuel Abreu e do Heron Ribeiro, nós ampliamos, então, o jardim na EMEI Jovino Zambonato, porque o que era de praxe? A criança tem, então, a oferta integral no berçário, no maternal e no jardim já, né? Já não buscava ou criança feliz ou então, né, Sim, já não sim. tinha. Então, na EMEI Jovino Zambonato, nós teremos 2 turmas, então, de jardim, né, integral, manhã e tarde, e também na EMEI Aurora Lubinon, no nosso querido Aurorinha, que também teremos o jardim integral. Então, o território, né, que abrange a EMEI Aurorinha e a Escola Manuel Abreu é um território privilegiado, porque ali os pais poderão fazer toda a trajetória optando pela integralidade das crianças desde a educação infantil, desde os 4 meses, até o jardim, então, lá na EMEI Aurorinha, e saindo da EMEI Aurorinha, pode, então, continuar essa trajetória na Escola de Ensino Fundamental no Manuel Abreu, que é uma escola, né, Rafael, que está potente, que recebeu Crescendo, né? toda um investimento da administração municipal na estruturação física, na ampliação das salas, na adequação dos espaços. Tá uma escola linda, com, né, um auditório maravilhoso para as atividades. Então, assim, o território está assim muito bem servido, né, de uma estrutura, de uma escola municipal assim potente para receber, então, toda a nossa, né, as nossas crianças, os nossos, né, pré-adolescentes dos anos finais, enfim, então, para que, né, façam bom uso, então, desse patrimônio, né, que a administração municipal, né, ofertou, então, lá no território, né, do bairro Missões. Aproveitando, já que nós estamos falando especificamente de algumas escolas, e como funciona o processo de entrada na São José, que hoje é a primeira escola cívico-militar do Vale do Jaguari, talvez até da região. Santiago tem esse privilégio. Lá acredito que o sistema seja um pouco diferente também, professora, para se ingressar na escola cívico-militar. Tá, é bem importante, né, Rafael, esse ponto que tu traz, assim, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do nosso modelo, né, da cívico-militar. Então, como que surgiu, né, essa proposta? Então, quando, né, estava, assim, no auge, né, da questão das escolas cívico-militares, nós, na época, recebemos o desafio, né, junto com a hoje atual vice-prefeita, né, a Mara Rebelo, na época secretária, para que a gente, então, protagonizasse um modelo que encaixasse com a nossa realidade, então, né? Realidade Santiago. Então, o nosso modelo, ele não é um modelo nacional, ele não é um modelo estadual, ele é um modelo municipal. Exclusivamente Isso, santiaguense. ele é um modelo Santiago, né? Um modelo administração Santiago. Então, as crianças, elas buscam essa vaga através do fluxo, né? Que é o fluxo institucionalizado para toda a rede, e lá ele vai ter uma oferta, então, na oferta da escola, então, que é diferenciada. Que nós temos, então, o currículo comum, né? Como a gente nomina acontecendo, e junto ao currículo comum, nós temos, então, a proposta cívico-militar
que ela acontece especificamente do 6º ao 9º ano, né, que é a parte diversificada, então, que é um formato, então, de oficinas transversalizadas no currículo, para trabalhar toda a questão do empreendedorismo, toda a questão do reforço à cidadania, toda essa questão que vem também dentro da BNCC, que é o nosso referencial curricular, a questão da cultura midiática, da questão da robótica. Então, tudo isso, do 6º ao 9º ano, então, na nossa cívico-militar, tem esse plus, né, através, então, dessa parte diversificada. E temos também, né, Rafael, um espaço que é denominado, então, para as vivências, né, de cidadania, aonde semanalmente as crianças cantam o hino nacional, semanalmente as crianças têm, né, toda essa passagem, Foi né? resgatado isso, porque eu lembro muito bem, eu era aluno da Escola Geraldina Bittencourt Borges, né? A minha escola municipal do coração, e toda semana a gente cantava o hino nacional perfilado lá antes de começar a aula. Era, eu acho que a atividade de maior emoção, de maior orgulho para as crianças, e eu digo isso no meu caso, relembro muito bem até o nome de todas as minhas professoras. A gente ficava contando os dias para que chegasse o dia de cantar o hino nacional antes de começar a aula. Então, isso foi retomado pela administração municipal. Isso, e aí as crianças têm, né, semanalmente, assim, aquele profissional que adentra as salas de aulas para trabalhar isso com as crianças, Mas isso na essa retomada. cívico-militar. Isso. Então, assim, ó, adentra as salas de aula para retomar, para trabalhar isso com as crianças, né? Nós temos os profissionais, então, que trabalham nesses espaços em comum dos alunos, né? Aonde todos eles estão reunidos, seja o espaço do recreio, seja os intervalos, para estar, então, trabalhando toda essa questão, né, atitudinal, essa questão dos valores, das virtudes, que aí pode ficar a pergunta, tá, mas e nas outras escolas isso não é trabalhado? Sim, nas outras escolas tudo isso é trabalhado, mas a Escola São José, na época, então, recebeu o desafio, foi convidada, foi, né, consultada a comunidade escolar, consultada a equipe de trabalho da escola, e eles entenderam que sim, que era possível, então, estar, né, adotando e se engajando nesse projeto. Nós temos excelentes resultados. A Escola São José, o ano passado, né, foi uma escola que foi destaque no nosso edital de boas práticas, foi premiado com 2 participações, com 2 projetos. Tivemos projetos desenvolvidos na área de educação fiscal, que também foi destaque em outro município e que também está inscrita a nível nacional, né? Estamos na expectativa, né, para receber qual vai ser o resultado, mas que independente do resultado, né, Rafael, isso é protagonismo dos estudantes, da escola, né? Então nós estamos muito felizes, né, com os resultados e com o alcance que a Escola São José vem tendo, né, com seus resultados, que a Escola São José, junto com a Escola Sebastião Couto, são as nossas maiores escolas, né, com maior contingente, então, de estudantes, né, e que, né, a Escola São José vem nesse protagonismo, então, como Escola Municipal Cívico-Militar São José. E tem mais alguma escola que pode aparecer futuramente com premiação aí, mas isso é assunto para outra live, para outra entrevista, né? As nossas Exato. escolas, elas estão sempre se envolvendo em alguma atividade que acaba sendo destaque local, estadual e até nacional, né, secretário? Exato. O ano de 2025, né, Rafael, foi um ano assim onde a educação municipal de Santiago pôde compartilhar muito, muito as suas boas experiências, as suas boas práticas com os outros municípios. Nós tivemos andanças assim em outros municípios como Tupanciretã, como Santo Ângelo, com as questões das práticas da educação fiscal, né? Eu trago aqui assim esse orgulho para nós, né, de como essa diretriz da educação fiscal é forte, é enraizada já no município de Santiago, que junto com a Secretaria da Fazenda, né, a gente tem esse trabalho em parceria e que as escolas também vêm cada vez mais implementando de melhor forma os seus projetos e isso tem
assim uma corresponsabilidade nos resultados do município, né, Rafael? Esse ano que nós, de 2025, que foi um ano que nós realizamos avaliações externas nos dois níveis, né? Nós realizamos avaliação externa no SAERS, que é a avaliação regional, que foi então nas turmas de segundo, de quinto e de nono ano, e também realizamos a prova nacional, que é o SAEB, nas turmas de quinto e de nono ano. Então, são provas que nós realizamos em 2025, mas que os resultados delas impactarão para 27 e para 28. Então, estamos no aguardo desses resultados e esperamos, né, que pelo bom andamento que tivemos, né, pedagógico, e aqui ressalto, né, que a administração vem fazendo esse empenho, assim, ó, para que lá na escola todo o suporte, todo o aparato esteja garantido, que tenha professor qualificado para dar aula, que dentro da questão da monitoria que é necessário dentro da sala de aula, que tenha a monitoria. Pode, né, Rafael, às vezes dar um espaço de tempo entre a chegada do diagnóstico da criança, a avaliação da equipe técnica da secretaria, porque sim, né, o diagnóstico da criança, ele é uma ferramenta que auxilia nessa avaliação pedagógica, para que se essa criança realmente necessita, né, daquela monitoria individual. Então, tudo isso hoje a gente tem esse radar muito bem organizado e muito bem costurado para que essa criança fique o menor tempo possível, né, aguardando essa monitoria, esperando para que ela tenha, então, essa necessidade atendida para que o desenvolvimento dela lá dentro da sala de aula esteja garantido. Então, nós trabalhamos assim também com os programas em regime de colaboração, como é o Alfabetiza Tchê, que é o programa, né, de qualificação para a alfabetização, que é em parceria, então, com o governo do estado, né, onde as professoras, né, de primeiro e segundo ano estudaram, né, e se capacitaram todo o ano de 2025 para estarem aplicando, então, as suas práticas lá na sala de aula. Então, tudo isso já vem trazendo, né, bons resultados. A gente já tem, e não é assim, a gente tem os resultados comprovados, né, porque hoje, como nós trabalhamos com as plataformas, a gente sabe que a plataforma, ela exige, né, um pouco mais do professor, porque ele tem que estar atento ali, mas são, Rafael, assim, ó, instrumentos e estratégias necessárias, porque hoje um professor, ele não trabalha mais no escuro, ele chega na sala de aula, ele tem o ponto de partida, ele sabe onde ele começa e ele sabe de onde ele começa, como é que ele vai planejar toda essa sequência e ele tem a certeza dentro dessas metas, né, de curto, de médio e de longo prazo, como ele vai então dar essa devolutiva lá no final do ano, seja do primeiro ano, seja do segundo ou, né, do bloco ali dos anos iniciais ou enfim lá no início dos anos finais, que começa lá no sexto ano. Então lá na plataforma, quando o professor abre lá então, ele já tem cada criança ali analisada, né? Na sua trajetória, nos descritores, nas habilidades, quais são as necessidades? Ah, é mais no português, mas no que no português? Na interpretação, Na na redação. leitura, na redação, na escrita? Ah, é mais lá na matemática? É no quê? É né, na resolução de problemas? É na divisão? É na multiplicação? E aí, a partir daquilo ali, ele transporta, então, né? Ele transporta tudo aquilo ali para o seu planejamento. E aí lá na escola ele tem, né, a coordenação pedagógica, a direção da escola que vai estar lá dando suporte junto com a equipe técnica pedagógica da secretaria para que a gente possa estar ofertando o melhor para essa criança estudante, então, que está lá na sala de aula. Bom, antes de nós finalizarmos, dois questionamentos que são novidades muito Uhum. boas, né? Uma em âmbito estadual e outra em âmbito local. Quero lhe perguntar, não sei se isso já começa a acontecer a partir deste ano, mas em âmbito estadual, a cultura gaúcha está passando a ser incluída nas salas de aula.
Santiago já está aderindo a isso, vai mais um tempo. Parece que foi aprovado um projeto de lei estadual para que a cultura gaúcha seja trabalhada com os alunos em sala de aula. Como está isso em Santiago? Sim, então é importante, né, Rafael, que a comunidade tenha essa clareza que assim, cada rede de ensino, né, ela tem um conselho, então, que rege todas as normativas, né, pelas quais, então, as escolas vão trabalhar, né, todos os temas, enfim, né, e o que tem que ser trabalhado. Então, o conselho, né, estadual, aprovou, né, então, esse projeto, então, para que seja trabalhado nas escolas estaduais com a cultura Nas gaúcha, escolas nas escolas estaduais. estaduais. O Ah, que que ok, acontece, perfeito. né, no município? O município, então, vai também, né, fazer todo esse estudo primeiro, né, apresentar, então, tudo isso junto ao Conselho Municipal, né, porque, então, na esfera municipal nós somos uma rede de ensino autônoma, né, com o nosso próprio Conselho Municipal de Educação, que hoje ele então está na presidência da professora Raquel Viana Rodrigues. Então a gente analisa a normativa, estuda, faz as adequações para a nossa realidade, trabalha então junto com as escolas e a gente entendendo então que isso é Válido. válido, é o desejo, é o que, né, assim que fomenta também o protagonismo das nossas crianças, a gente fará então a inserção no nosso documento orientador municipal, que daí dentro desses documentos orientadores nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC a nível nacional, temos então o RCG, que é o Referencial Curricular Gaúcho, e temos o documento orientador municipal, Que é essa autonomia. que eles se complementam. Sim. Vem do nacional, passa pelo estadual e chega no municipal. E aí a gente vai estudando, vai analisando e vai complementando um ao outro. A grande novidade é que, muito em breve, nós teremos o Instituto Federal Farroupilha e não mais um centro de referência, um campus em Santiago. Como que você, como secretária de Educação, recebeu essa notícia? Porque é ensino gratuito, de qualidade, o estudante ele pode estar cursando o ensino médio e já estar fazendo um curso subsequente, depois ensino superior, enfim. Como que foi essa notícia para a senhora, para a ex-secretária Mara Rebelo, hoje vice-prefeita, para o nosso prefeito Marcelo Piru? Eu recebo, né, Rafael, assim, recebi com muita alegria, né, e sei que os esforços, né, como a nossa administração, o prefeito já tem, né, trazido e atualizado a comunidade, né, da soma de esforços, né, que vem sendo no decorrer de todo esse caminho para que essa conquista, então, né, chegasse a Santiago. Mas penso, né, penso não, tenho certeza que ganhamos todos nós, né, a comunidade santiaguense, né, com esse fomento educacional, com essa, né, alavanca propulsora, né, de desenvolvimento, né, educacional e que isso consequentemente desemboca no desenvolvimento cultural, social, econômico. Então isso, né, é bênção na nossa cidade, né, e a gente assim que isso, né, seja assim que tão logo se configure, né, a gente sabe que, né, está Demora um pouco, tramitando né? e isso E aí. até surgiu, professora, um certo, deixa eu achar a palavra correta aqui, uma certa apreensão em alguns pais, né? Porque lá onde funciona o centro de referência é uma escola estadual que foi Sim, doada para o município de Santiago. E aí muitos pais, mas e meus filhos que estudam lá, uma ótima escola, como que ficará para onde que meus filhos vão, enfim. Todas essas questões têm que ser tratadas primeiro para depois, aí sim, o centro de referência se tornar um campus do Instituto Federal Farroupilha. com certeza, né, Rafael, isso tudo assim, né, a comissão que trata, né, desses assuntos né, e tenho certeza, assim, que a nossa administração municipal, a partir, né, da pessoa do prefeito Marcelo, vem tratando, né, muito intensamente sobre isso, mas com certeza, né, a gente sabe que pode dar, né, assim, aquela ansiedade, né, a princípio, assim, nos pais e já, né, assim, trago um pouquinho, né, de um testemunho pessoal, né, Rafael? Assim, quanto à escola João Eduardo, eu sou egressa, né,
da Escola João Eduardo. Eu trabalhei por muitos anos, é uma escola que tem meu coração, muitas crianças lá alfabetizei, né? Pessoas que hoje, meninas e mulheres jovens e pais também jovens que hoje são pais dos nossos alunos nas nossas escolas, nas nossas EMEIs, que eu me encontro, foram alfabetizados por mim, né, lá na Escola João Que ótima Eduardo. notícia. É uma escola que tem meu carinho. Eu moro naquele bairro, né, Rafael? Então, assim, ó, eu sou vizinha do futuro Instituto Federal, né, sou egressa É da mais Escola especial João para a senhora, eu não sabia de Eduardo, tudo isso. e poder Essa dizer notícia assim, para a senhora é uma notícia, então, espetacular. exato, dizer para os pais, né, assim, para a comunidade, né, que quando algo maior vem para o benefício de todos, que embora essa ansiedade inicial, assim, ela venha, né, mas que a gente poder olhar isso com um olhar visionário, né, olhar com o futuro, né, que talvez não, tenho certeza que essa criança que hoje cursa, sejam os anos iniciais ou sejam os anos finais na Escola João Eduardo, poderá, né, futuramente, num tempo breve, estar cursando, né, ensino técnico, gratuito, de qualidade, né, e quiçá Ali também mesmo. isso, né, quiçá também graduação, né, ensino superior, ali mesmo, sem precisar sair da sua cidade e estando também dando a devolutiva, né, daquilo que recebe, né, do âmbito educacional, do âmbito do desenvolvimento na sua própria cidade como um futuro profissional. Bom, por fim, a senhora disse que 2025 a palavra da SMED foi qualidade. Para 2026, qual a palavra ou quais as palavras que são metas para este novo ano que se inicia com muitas expectativas positivas para a nossa Secretaria de Educação, para a administração Mara, para a administração Peru, para a administração Maria Jocely? Bem, Rafael, então assim, ó, a palavra para 2026 na rede municipal de ensino é expansão, né? É expandir a nossa rede, é potencializar ainda mais as nossas escolas, que a gente possa estar assim, ó, que não haja vaga sobrando na rede municipal, que todas Amém. elas estejam preenchidas, que nós estejamos com os nossos professores, né, engajados, pertencentes, trabalhando, né, com um planejamento muito focado, né, com um planejamento de muita qualidade, de muita entrega, e para isso acontecer, nós sabemos que a gente tem que continuar, né, com muito planejamento, com muito monitoramento, né, Rafael, porque hoje tu dar conta, né, de um bom planejamento ele não se faz sem diagnóstico, monitoramento e avaliação. Então essas fases, esse passo a passo, ele vai permanentemente estar, né, nas práticas da secretaria. Temos então toda uma gama de programas que são federais e que o município, né, executa juntamente com as escolas. Temos programas que também vêm da esfera estadual também, né, em regime de colaboração para executarmos, mas temos muitas estratégias que são nossas, estratégias municipais, estratégias construídas pela municipalidade e de autoria da nossa administração municipal, né, que não é de hoje, né, Rafael, mas que vem de todo esse histórico, né, de sucesso e de continuidade desse programa, desse, né, engajamento, então, a cada administração que vem e que Santiago possa continuar avançando nos seus índices educacionais, porque quem mede o trabalho que a educação faz, né, claro que a gente tem que qualificar e ter, né, o espaço de socialização, o espaço de protagonismo das escolas, com a comunidade escolar, com eventos, mas o que realmente tem que ser a nossa marca é o que o nosso professor está fazendo depois que ele fecha a porta. Porque quando ele fecha a porta para dar aula, é ali que surge a qualidade da nossa educação. Então, a gente quer que desse lugar, né, dessas 137 posições que a gente já subiu, a gente quer continuar avançando, né? Então a nossa palavra é expansão. Entrevista inspiradora com a secretária de Educação Maria Jocely, que ficará disponível aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram.
numa série de entrevistas que nós estaremos realizando com os secretários municipais, com a administração municipal aqui de Santiago. Secretária, muito obrigado por sempre atender o nosso chamado. Nos encontramos novamente no dia 20, então, naquele grande evento que reúne não só Santiago, né, porque sempre é feito parceria com Capão do Cipó, com Unistaldo, enfim, sempre é um grande evento que superlota o Coxilha de Ronda, sempre com um palestrante de renome. E a senhora sabe, né, que quando se fala em blog Rafael Nemitz e SMED, estamos sempre juntos. Eu agradeço, Rafael, né? Deixa esse agradecimento em nome da SMED por esse espaço, por estarmos então trazendo, né, toda esse alinhamento da Secretaria de Educação, então, a partir da proposta, então, né, da administração municipal para a educação local. Também deixar, né, assim, uma mensagem a todos os pais, né, os nossos pais das nossas crianças, sejam das EMEIs, sejam das EMEFs, né, que logo, logo já estaremos juntos, que as rotinas, né, elas vão começar a mudar. A gente sabe que as crianças estão ainda nesse momento, né, aproveitando, passeando, curtindo a sua família, brincando com um pouco mais de tempo, podendo acordar um pouquinho mais tarde, podendo, né, viajar um pouquinho mais, mas logo, logo, né, já estaremos, então, nessa etapa de readaptação, então, das novas rotinas. Então, eu deixo esse convite aos pais para que qualquer dúvida, qualquer situação, estamos à disposição na Secretaria de Educação para conversarmos, nos procurem, né, nos acessem ali pelo WhatsApp para que a gente possa conversar. A partir, então, da primeira semana de fevereiro, mais precisamente a partir do dia 4, as portas das escolas, então, já se abrem para que vocês, então, possam estar conversando com as suas equipes, né, gestoras das escolas, com as suas diretoras, com as suas coordenadoras pedagógicas, e que a gente possa ir estreitando, então, né, e se aproximando para essa nossa chegada, então, né, para esse nosso novo calendário, então, escolar do ano de 2026. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço, muito bem. Aqui dos estúdios da Essência Visual Produtora, essa foi a nossa primeira pauta, educação. Nos próximos dias a gente retorna com mais um secretário municipal trazendo outro assunto de relevância para o município de Santiago. Uma ótima noite a todos, muito obrigado por estarem nos assistindo e não se esqueçam, inscrevam-se no nosso YouTube, sigam o nosso Instagram, sigam a fanpage do blog Rafael Nemitz e também solicitem para fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp. A notícia chega ainda mais rápida para você.